Olá, alunos! Hoje vamos dar início ao segundo bimestre na matéria de ciências. Iremos começar com um tema sobre a atmosfera terrestre. A atmosfera é uma camada de ar formada por uma mistura de gases que envolve a superfície terrestre, de forma a ser mantida ao redor do planeta em função da força da gravidade. Trata-se de um dos principais elementos responsáveis pela difusão e manutenção das formas de vida no planeta Terra. Ela é composta predominantemente por nitrogênio, oxigênio e outros gases também. Assim como o próprio planeta Terra, a atmosfera é dividida em camadas, que são a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Vamos então começar falando da troposfera, que é marcante para os estudos geográficos e para as práticas humanas, pois é nela que se sucede a maioria dos fenômenos meteorológicos, como as chuvas e as variações de umidade. Sua extensão é de cerca de 15 quilômetros. Concentra-se as maiores quantidades de gases indispensáveis para os seres vivos, que é composta de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de gás carbono. A estratosfera é a segunda camada mais próxima da Terra. Nela encontra-se o gás ozônio, que é responsável pela barreira de proteção dos raios ultravioletas, mais conhecidos como a camada de ozônio. Podendo chegar até 50 quilômetros de altura, a estratosfera é caracterizada por apresentar pouco fluxo de ar e por ser muito estável. Como possui uma pequena quantidade de oxigênio, a estratosfera ela não é propícia para a presença do homem. Temos também a mesosfera, que é a camada com altura de até 80 quilômetros e é caracterizada por ser muito fria, com temperaturas que oscilam em torno dos menos 100 graus Celsius. Sua temperatura, no entanto, não é uniforme em toda a sua extensão, porque a parte que está em contato com a camada da estratosfera é um pouco mais quente, porque existe ali um ponto de troca de calor entre essas duas camadas. Temos também a termosfera, que é a camada atmosférica mais extensa, podendo alcançar os 500 quilômetros de altura. O ar nessa camada é escasso e por isso absorve facilmente a radiação solar, atingindo temperaturas próximas a mais ou menos 1000 graus Celsius, se tornando assim a camada mais quente da atmosfera. Temos a última camada, que é a exosfera, que é a camada mais longe da Terra, alcançando os 800 quilômetros de altura. É composta basicamente por gás, hélio e hidrogênio. Nessa camada não existe gravidade e as partículas se desprendem da Terra com facilidade. E nela encontram-se os satélites de dados e os telescópios espaciais. O ar atmosférico ele é constituído por uma mistura de diversos, o oxigênio, o gás carbônico, gases nobres também. O oxigênio e o nitrogênio são os gases mais abundantes, sendo que os outros gases eles são encontrados em quantidades bem menores. Além dos gases citados, o ar atmosférico também apresenta o vapor de água, que a sua quantidade ela vai depender de alguns fatores, como o clima, a temperatura e o local também. Que esse vapor de água que se apresenta na forma de neblina, nuvens e chuva. No ar também encontramos os poluentes, a poeira, as cinzas, os micro-organismos. Temos aí o gás nitrogênio, que compõe aproximadamente 78% do ar atmosférico. Esse gás é de extrema importância para todos os seres vivos, porque participa da formação de diversas moléculas orgânicas necessárias para o seu metabolismo. De todos os organismos vivos, apenas alguns micro-organismos são capazes de captar o nitrogênio disponível na atmosfera e degradá-lo de forma que os seres vivos possam aproveitá-lo.
Temos também aí o gás oxigênio, que é presente no ar atmosférico e é de extrema importância para a manutenção da vida no planeta, porque ele é o gás utilizado na respiração de todos os seres vivos e também é necessário para que ocorra um processo que a gente chama de combustão. E calcula-se que o ar atmosférico seja composto por aproximadamente 21% de oxigênio. Combustão é toda a reação química que um combustível reage com um comburente, que geralmente o comburente é o oxigênio. E essa reação é sempre exotérmica, ou seja, libera energia na forma de calor. Um outro gás muito importante é o gás carbônico, que é encontrado em proporções muito pequenas na atmosfera, contribuindo com apenas 0,03% da composição do ar. É um gás de extrema importância para a realização da fotossíntese pelos vegetais e é liberado para a atmosfera através da combustão e também através da respiração. Temos aí o efeito estufa, que é um fenômeno atmosférico natural responsável pela manutenção da vida na Terra. Sem a presença desse fenômeno, a temperatura na Terra seria muito baixa, o que iria impossibilitar o desenvolvimento de seres vivos. Existem na atmosfera diversos gases de efeito estufa que são capazes de absorver a radiação solar irradiada pela superfície terrestre, e pedindo que o calor retorne para o espaço. Parte da energia emitida pelo Sol à Terra é refletida para o espaço. A outra parte ela vai ser absorvida pela superfície terrestre e pelos oceanos. Uma parte do calor irradiado de volta ao espaço é retida pelos gases de efeito estufa, que estão presentes na atmosfera. Dessa forma, o equilíbrio energético ele é mantido, fazendo com que não haja grandes amplitudes térmicas e as temperaturas fiquem mais estáveis. Para a gente entender melhor, a gente pode comparar o efeito estufa ao que acontece quando um carro está parado sobre a luz solar. Os raios solares, eles vão passar pelos vidros e vão aquecer o interior daquele veículo. O calor, então, ele tende a sair pelo vidro do veículo, porém, ele vai encontrar uma certa dificuldade. Portanto, parte do calor acaba ficando retido no interior do carro, aquecendo então o carro. Os gases de efeito estufa presentes na atmosfera funcionam como se fosse esse vidro do carro, permitindo a entrada da radiação ultravioleta, mas vai dificultar que toda ela seja irradiada, né? Que toda essa radiação ultravioleta volte para o espaço. Contudo, a grande concentração desses gases na atmosfera dificulta ainda mais a dispersão do calor para o espaço, aumentando assim então as temperaturas do planeta. Temos aí então os gases nobres ou os gases raros, que fazem parte da composição do ar. Que podemos citar o argônio, o neônio, o radônio, o hélio, o criptônio e o xenônio, sendo que eles compõem cerca de 0,93% do ar atmosférico. E esses gases, eles não produzem nenhum tipo de reação química com outras substâncias, por isso são considerados gases nobres. Então, temos aí o argônio, que ele está presente em maior quantidade na atmosfera. Ele pode ser usado, por exemplo, na fabricação de lâmpadas elétricas. Temos também o hélio, que é encontrado apenas em altas camadas da atmosfera. Esse gás ele é mais leve que os outros gases e pode ser usado, por exemplo, para encher balões de festa. Temos o neônio, que tem a propriedade de emitir uma luz brilhante de diferentes tonalidades quando é atravessado pela corrente elétrica e é utilizado, por exemplo, em letreiros luminosos em neon. O xenônio ele é usado em câmeras fotográficas, no flash das câmeras, em viaturas policiais também, dentre outras utilidades. Tem o radônio, que é um gás radioativo utilizado em radioterapias, em tratamentos para o câncer. E o criptônio, que é utilizado em lâmpadas incandescentes ou fluorescentes. Temos também outros componentes do ar, que faltou falar sobre o vapor de água,
que vai resultar da evaporação da água dos rios, lagos, mares, solo, respiração e transpiração dos seres vivos. Bom, por hoje é só. Peço que vocês façam as seguintes atividades que eu citei e não se esqueçam de me enviar as fotos por WhatsApp, que eu continuo avaliando a participação de todos vocês. Um grande beijo e até a próxima aula.